E depois dessa volta, tivemos ali a galera tentando entender o que pode ter acontecido, né? E aí teve uma conversa entre a Carol e a Thalíria para tentar entender esse motivo. A Thalíria meio que tinha uma opinião, a Carol outra. Tem uma barulheira ali rolando, mas tentem ouvir qual é a conclusão que ela chegou. Não, a gente falou várias vezes, mas assim, eu sentia que vocês não queriam se comprometer com uma opinião sobre alguém que a gente gosta. Não, mais ou menos. Isso é porque... Ela, tipo assim, ela gostava, entendeu? Mas não que fosse falsa com a gente. Ela só... Eu não acho que foi falsa. Assim. Mas, por Ela exemplo, só não... ela se protegia, mas de certa forma acabava prejudicando. Por exemplo, ela assim, pô, negócio da comida lá, eu não acho legal não. Tipo, colocando... Ela tá se protegendo, mas querendo ou não, tá botando a gente numa situação ruim com o outro lado. E uma semana antes eles estavam falando da comida. Entendeu? Então, assim, essas coisas podem ter nenhuma, não sinto um ovo. Talvez nesse lado eu fui ingerindo. Foi... O marido que faz tudo. 26 foi tudo pensadinho, mano, sabe? ela lavando um dia. Tipo, achei que tava indo mais pro coração, sabe? Tipo, de ser levada. Tipo, eu sabia que era um jogo, mas não que foi exatamente estratégico. Era um jogo. Exatamente. Eu sabia que era um jogo, não concordava, porque a gente não faria esse jogo. Mas, por exemplo, sabe qual que é a nossa diferença? Que a gente consegue fazer essa leitura de que a pessoa tá indo para um caminho que pode não ser legal, mas a gente não vai soltar a mão por causa disso. Tipo assim, cara, é o teu jogo. Porque cada um vai pagar a conta no final. Claro. Eu por gostar de você, vou te dar um conselho. Eu por gostar dela, vou dar um conselho. Mas eu não sou a dona da razão. Sabe qual é a nossa diferença? E no final das contas, as atitudes da pessoa diz sobre o jogo individual de cada um. Mas, por exemplo, eles tinham dificuldade de aceitar uma opinião nossa que era diferente. Não, opinião nossa não, manipulada. A gente tinha dificuldade que ela tentava nos manipular, é diferente. Não, e sabe o que acontece? Sabe qual é a nossa diferença real? Não tinha um jogo. Que jogo? Não tinha um jogo. Quando eu entrei na casa, na primeira semana a gente ficou no Pêssego, depois ficamos no Jaca meio que isoladinho ali, aí fomos pra sala. Chegamos na sala, logo no primeiro dia que eu cheguei lá na casa, tipo, eu me identifiquei, tipo... Quando eu vi o Radamés, eu já falei, vida, você vai se dar bem com o Radamés. Radamés é de boa, vi ele na fazenda, tranquilo. Mas não conhecia a Carol. Aí fomos lá, ficamos na sala, aconteceu aquelas coisas quando a gente estava na sala, de gritaria, domínio, não sei o quê. Pá. A gente se posicionou. Eu, na real, como mulher, me posicionei a favor dela. Ela tá levantando aquilo ali é sobre ela, porque não tinha um jogo tipo Silvia e André com Domini. Aquilo ali é o achismo dela. Só que o achismo dela vai mostrar pro público, mostra pro público porque falsa foi ela, porque eu não fui falsa com ela. Eu botei, desculpa a palavra, o meu na risca, eu podia ter levado o voto do outro lado, eu podia ter acontecido tudo porque eu me posicionei, independente de falar com todos na casa, nós estávamos numa convivência onde todo mundo tinha que se falar, todo mundo tinha que cozinhar, todo mundo tinha que comer. Então, tipo assim, tinha que ser falado. E eu e o Vidinho, a gente não teve, tipo, um embate direto com o Domini, nem com ninguém ali da casa, a não ser com o Eike, com quem tivesse, mas com o Domini em si, não. E eu sempre deixei ciente, eu não concordo com as atitudes dele, não concordo com o jogo dele, mas já me dá um bom dia, eu vou dar um bom dia. Ah, me dá uma boa tarde, eu vou dar uma boa tarde. A Adriana, que cozinhava também igual a mim, parava ali na cozinha, a gente falava, e ela ainda falava mais que ela que vinha e jogava uns veneninhos. Adriana, o tempo todo. Mas ela tá jogando, tá certa. Tá entendendo? Mas, tipo assim, a gente não era amiga de ficar sentada num sofá trocando ideia. Pá. Então, quer dizer, eu me posicionei certo a favor dela. Se ela pensa desse jeito, falsa ela. Silvia, mas será que não rolou falsidade da sua parte também? De quê? Porque, com a Carol. Porque você entregou uma conversa de vocês três, Thalíria, Carol e Silvia, pra a Rayane. E isso, o público, foi mostrado ontem pro público, isso veio pra gente, assim, como uma falsidade, porque vocês também, você, André, Carol, Radamés, Thalíria e Pessina, vocês se reuniam no quarto pra falar de Rayane e Vitor. Sim. E você passar isso pra Rayane de forma como se pegou as duas no flagra falando dela, trouxe isso pra gente como uma falsidade. Não, e eu acho que isso pesou na eliminação de vocês. Não, sim, mas tipo assim, não foi eu peguei elas falando da Rayane. Eu cheguei na lavanderia,
Olha bem, eu cheguei na lavanderia porque não era um trio. E eu comecei a perceber que elas saíam de fininho, quando ia ver, estavam as duas num quartinho. Justamente para falar mal da Silvia. E duasinha ali, aí eu falei, alguma coisa tá rolando. Não foi nenhuma Você nem já tinha duas ganhado vezes. ali que tinha algo estranho. Não, eu já tinha falado pra Silvia, porque Sim, assim, a gente tava na E eu sala. falei pra ele assim, a vida, eu percebi que... Você viu que sumiu as duas? Aí a Silvia ia Aí eu lá, falava, vou abria a atrás pra porta, ver aí qual ó. é. E aí? Aí e as atrás e coleguinhas? mandava assim, né? A Silvia não fez isso nenhuma nem duas, não. Fiz várias Foram vezes. várias vezes, Eu até ia aí, aconteceu o lance da bonitinho, lavanderia. né? Quer entendeu? dizer que é uma dupla, não é um trio. Por quê? Então ali eu já O que estava acontece? mostrando que elas já estavam fazendo um joguinho Você separado. viu que ela falou ali que eles tinham uma dificuldade de aceitar o que eu falava. Não, a gente não deixava ser manipulado. Vocês acham que ela tentava manipular vocês? Total, como ela faz com a Thalira, como ela tenta fazer com todo mundo. Só que com a André e Silvia ela não conseguiu. Então o que rolou? Começou a rolar, tipo assim, Bater de um frente. atrito. Por quê? Não é porque ela sabe falar, que o marido fica calado e ela só que fala, que eu vou deixar ela me manipular. E a leitura que a Adriana fez dela... No começo? No começo, a Adriana falou, ela é manipuladora. E quando ela falou aquilo, acendeu o nosso alerta. Pô, vamos passar a ver, a observar. A entender. E E eu a gente comecei começou a ver o que ela essa fazia. separação. Aí eu falei, estão me usando. Eu, na hora, eu falei, estão me usando. Por quê? A Thalira era mais quietinha, ficava tranquilinha no canto dela. A Carol tinha embate com todo mundo, então, tipo assim, ninguém falava nada perto dela, porque sabia que ela era desse negócio. E eu andava pela casa. Não quer dizer, eu sou amiga. Porque se fala mal do meu amigo, eu vou levar pro meu amigo e falar, falou mal de você. Porque assim, o público vai ver a falsidade da Silvia, né? Que nem você falou, que pode ter sido... Mas aí não viu a falsidade delas antes? Viu? Agora, sendo real, aqui o problema é que, assim, no momento Carol é a favorita, então o público, ele sempre pende também a olhar com mais peso quem tá contra quem eles gostam. Porque, assim, se a gente for falar de falsidade, tá todo mundo nessa casa. Pô. Como tem que ser no reality show, fala daqui, fala dali, fala disso aqui. Isso aí, Foram isso. falsos com você, aí quando você conta com a Rainha também foi falsidade, só que a torcida dela vai Mas olhar, eu tipo vou te assim, ser olha o que a sincera. Silvia fez. Não, mas eu vou te ser sincera, não foi meio que uma falsidade, presta atenção. Passei. Então, não, nós estávamos na varanda, aí tipo, cadê as duas que estavam sentadas ali com a gente? Aí a Silvia falou, vou lá ver o que elas estão Aí eu fazendo. falei, vou ver, porque eu já estava ligada, eu falei, cadê a Thalira, cadê a Carol? O Radamés, tipo, não sei. Aí o Pessina falou assim, não, acho que a Thalira, tipo, a gente chamava onde fumava de RH. Falei, foi lá no RH. Aí eu falei, vou lá no RH também. Quando eu passei, elas estavam, lavanderia tipo, antes do RH, na lavanderia aqui, o RH cochichando. Aí eu já cheguei, tipo, né, novamente, é uma dupla, não é um trio, né? E a Silvia verbalizou isso várias Aí vezes ela pra veio elas. e tipo, não, amiga, não é isso não. Era, tava falando Aí daquela. quer dizer, elas estavam sendo falsas ainda. Primeiro falando de mim, aí tipo, o público vai puxar a sardinha. Mas vamos ser realistas. Eu fui amiga, eu botei a cara, o que eu escutava, eu falava, porque é assim que eu sou com as minhas amigas lá fora. Porque se é minha Aqui amiga. fora. E aonde Lá eu fora falei não, pra aqui. ela, independente de qualquer. Aqui fora, eu não tô mais lá dentro. E eu sempre falei pra elas, independente de qualquer coisa, se você é minha amiga, eu confio em você, você pode andar e falar com a casa inteira. Eu confio em você. É que, Silvia. cara, só desse assunto, tudo isso que vocês falaram, a gente percebeu nessas conversas, só que eu acho que o fator decisivo que talvez teria deixado vocês ali é que tudo isso que vocês perceberam dela, de manipular, de não sei o quê, vocês não falaram ali, não chamaram ela na gente falaram, porque eu acho que se tivesse rolado Não, mas eu esse chamei atrito ela. no final Mas ela agora... chamou. eu chamei Não, ela. A Silvia chamou. É porque você foi, mas é que era num tom meio de tipo, Não, era satisfação com brincadeira. Assim, Silvia, não falei com brincadeira, Tipo, eu falei. Não, eu não sou- foi é da não. fofoca, No não- dia do não foi quarto, a esse dia Silvia da pegou fofoca. pesado Falei com com ela ela e com a no quarto. Thalira. No dia no quarto Falei que elas com ela, foram então indagar a não tô gente. entendendo qual é a de vocês. E por que vocês não romperam? Não, porque eram amigas e elas, tipo, né, vamos ver qual é. Eu tô no jogo, vamos ver qual é. Porque também se a gente Mas eu mandei rompesse pra ali elas, vem naquele cá, eu não entendi momento, qual é a de a gente ia vocês. ficar isolado Então, na quer casa. dizer, esse é o segredo. Eu Isso é passo certo. por tudo, Isolado. vou lá, E a gente não levo queria e ficar trago, isolado. A gente queria estar ali pra E ver o que vocês eles ainda estão estão duvidando fazendo. de mim. Então, na real, vocês que não são minhas amigas aqui. Não, Silvia, não é isso que a gente tá querendo dizer. A gente só tá querendo entender o porquê do Dom. Então vai lá e pergunta pra ele. Pra ela, vai lá e pergunta pra ele por que tá querendo entender aqui. Não Entendeu? tá vendo que tá todo mundo jogando? Aí, e naquele dia, pra você ver, eu nem sabia que elas estavam falando de mim na lavanderia. Só que eu falei pra Thalira, não, porque a gente... vem cá, a gente pode fazer uma pergunta? Pode.
A Rai te trata com beijo e abraço? Trata. Sempre tratou, desde o primeiro dia na casa. Eu sou seca, real, sou uma pessoa seca. Eu não gosto muito de ficar me agarrando. Só que ela, quando percebeu isso, que tudo dela era amorzinho, que eu ficava tipo assim, ela, você não gosta de abraço não, né? Isso no começo. Pô, mas eu vou te primeiros dias. abraçar e eu vou te beijar, que essa é a minha forma de mostrar que eu gosto da pessoa.